E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é seu amigo Vitor Takasso e sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Uns dias atrás eu tinha postado aqui na comunidade no canal que eu faria um vídeo de perguntas e respostas com vocês, e vocês mandaram muitas perguntas mesmo. Algumas repetidas, outras que já respondi em vídeos, mas que mesmo assim vai ser bem legal de responder vocês. Então eu vou tentar escolher alguns desses 60 e poucos comentários de vocês, né? Os mais legais vão aparecer aqui e eu vou tentar responder, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e compartilha para seus amigos. E agora vamos para as respostas. Spring Fox perguntou: primeiro, algum vídeo seu já flopou? Vixe, um monte, amigo, um monte. Um, por exemplo, é aquele do cachorrinho lá do... Como que é o nome? Um deles é o vídeo do Milton F Games, outro foi a review do mod do Trick de Friday Night Funk, o vídeo de Pop Playtime. Vixe, mano, muitos vídeos flopam aqui no canal que infelizmente eu acabo nem trazendo mais. E a segunda pergunta do Spring Fox é se tem algum animatrônico que eu acho incrível no conceito, mas um saco de desenhar. Eu acho que eu já falei bastante aqui dos Nightmares, por exemplo. Eles têm muitos detalhes no corpo deles, buraquinhos e os esqueletos muito detalhados. Eu acho bem chato de desenhar, mas o resultado sempre sai uma beleza, porque eu amo os Nightmares. Pergunta de Metal Sonic and Sonic Man: o que você mudaria do filme de FNAF 1 e FNAF 2? Manda salve. Salve, Metal Sonic. Eu mudaria mais no terror e também nas mortes. Eu finalizaria muito mais personagens do que o convencional e também eu aumentaria um pouco do tom do filme para um pouquinho mais sério. Mas aí já é questão de opinião e o lado do Scott, ele prefere um filme mais leve. E eu apoio isso. Pergunta de Fazbear: você já pensou em criar um próprio jogo sem ser relacionado a FNAF ou do gênero parecido? Eu gosto muito de terror, de anomalia e terror psicológico. É um tipo de bicho que eu adoro desenhar quando eu, por exemplo, refiz os bonecos de Garten of Banban. Então eu gostaria de fazer um jogo mais puxado para algo psicológico, igual o PT, por exemplo, que é um terror psicológico que mexe com a sua cabeça. Ou com terror que mexe com anomalias de outro mundo, de bichos que não são do nosso mundo. Eu gosto muito desse tipo de terror. Pergunta de Raiden: Vitor, você concorda que a existência do Mimic não passa de um retcon mal feito? Então, Raiden, eu vou respeitosamente discordar de você nessa parte. Eu não acho que o Mimic seja um retcon, eu só acho que ele tenha sido mal colocado na história, já que Security Breach inteiro foi um erro por causa da má comunicação do Scott. Por exemplo, o Scott diz que o Burn Trap era pra ser uma alucinação do Gregory durante a gameplay e não um boss final como a Steel Wolf fez, né? O boss provavelmente seria ou o Mimic ou os animatrônicos que a gente enfrenta durante o jogo inteiro mesmo. E eu já gostava do personagem nos livros mesmo antes dele sequer surgir na DLC Ruin, então o Mimic pra mim nunca foi um problema. E ele perguntou qual é a cor da minha calcinha. Eu tô usando verde, relaxa, é a mesma cor do meu personagem. Pergunta de Samara: se você pudesse, você faria um canal de gameplay? Eu tenho um canal de gameplay abandonado há anos, porque... acho que ninguém gosta de gameplay de celular, né? E era numa época que eu falava muito palavrão e tentava copiar o Jogando aquele canal lindíssimo. Mas quando eu tiver um PC bom, tomara que eu tenha um PC bom num futuro próximo, eu provavelmente vou reviver aquele canal, né, com mais gameplays profissionais. Não sei quando, vai demorar muito ainda e aquele canal vai continuar abandonado mesmo, beleza? Rapofox perguntou: cara, acompanho você há um ano. Muito obrigado, Rapofox. Você já pensou em fazer algum projeto que não envolva FNAF? Uma HQ, animação ou até um jogo? Muito obrigado, Rapofox, pela sua pergunta e obrigado por eu te inspirar bastante. E sim, eu pretendo fazer uma HQ, sim, eu já estou fazendo na verdade, mas eu só tenho 13 páginas prontas e a história que eu estou escrevendo é gigantesca, é um universo bem grandinho até, então eu não sei quanto tempo eu vou demorar pra terminar ela. Mas não me julguem, gente, eu tenho um canal pra cuidar, eu ajudo minha família aqui em casa, eu tenho coisas na vida pessoal também, eu leio mangá, eu leio livro, eu jogo Team Fortress 2, então eu faço muita coisa que pode atrasar um pouquinho a produção dessa HQ, mas tipo, talvez em 2 anos eu termine, né? Vai que eu peço ajuda ao Matheus Justenei, porque ele escreve HQ. Mas enfim, eu tô com um projeto aí, vai demorar muito e eu não vou anunciar tão cedo, mas eu tô sim com um projeto de HQ. Gabriel perguntou: quando que você conheceu FNAF? Eu conheci Five Nights at Freddy's justamente em 2014, quando o segundo jogo lançou. Tava eu bonitinho com meu amigo lá na escola, até que ele chegou em mim e apresentou o FNAF 1, né? Então eu vi um pouquinho da gameplay. Chegando em casa, o primeiro vídeo que eu vi
foi a gameplay do Markiplier de FNAF 2, porque tinha recém-lançado já. E desde então eu passei a assistir vídeos, fazer desenhos, eu adorei muito essa franquia. E sim, eu conheço desde 2014 mesmo, eu sou bem velho já junto com FNAF. E apesar dos seus altos e baixos, eu nunca vou abandonar essa franquia, porque eu amo ela de coração já faz quase 12 anos. E a outra pergunta do Gabriel é que qual canal eu me inspirei, né, pra criar o meu? Bom, eu me inspirei em vários canais e copiei vários canais ao longo desses 7 longos anos. Eu me inspirei no Golart, eu me inspirei no Gema Please, eu me inspirei no Psycho, muita gente parecida, né? Se vocês analisarem muito bem meu conteúdo, dá pra ver que o estilo de edição, as piadas é bem parecida com eles. Então, esses 3 canais foram os principais pro nascimento do seu Vitinho aqui. Brabo apenas. Fã de Pinhata Poop World perguntou: Vitor, se pudesse e tivesse uma equipe, você faria o The Cultura Show ou algum outra fangame ser real? Com certeza, meu amigo. Assim, em relação a The Cultura Show, eu provavelmente teria que fazer igual Showman's The Awakening, que o criador fez inspirado em bonecos reais, depois atualizou o jogo para visuais que ele mesmo fez, né? Ele refez de forma original. E eu talvez teria que fazer isso, porque copyright existe, processo existe e eu tenho medo de ser processado. Tipo, eu não acho que seria muito legal receber uma intimação do SBT porque eu usei o boneco rato deles numa fangame que eu nem vendi. Então, eu talvez, infelizmente, teria que trocar os personagens, mas usaria o mesmo nome. The Cultura Show, faria parte da cultura brasileira, enfim. E sobre outra fangame, eu tenho 3 sonhos nessa internet. Fazer um mod de Friday Night Funk, uma fangame de FNAF e um jogo original. Infelizmente, eu ainda não consegui nenhum desses 3 objetivos. Eu acho que eu nem vou conseguir tão cedo, principalmente o mod de Friday Night Funk, porque é mais difícil ainda e o mod de Friday Night Funk hoje em dia tá bem mais complexo do que eu tô acostumado de antigamente, que era só um palhaço cantando. Mas, faz parte. Legox perguntou: fala Vitão, feliz aniversário. Muito obrigado, meu amigo. A pergunta é: qual a sua relação com The Walten Files? Pretende comentar sobre ele no canal algum dia? Muito obrigado, Legox. Mas enfim, vamos lá. Sobre The Walten Files, eu não conheço muita coisa sobre ele. Eu vi uma coisa ali jogada, mas eu não conheço nada do universo de The Walten Files, é sério. A única coisa que eu sei dele é que ele tem uma semelhança muito semelhante com o FNAF, obviamente. É uma questão de ser pizzaria, das pessoas morrer estufadas nos animatrônicos, de ter animatrônicos vivos com almas de pessoas, enfim. Eu sei que tem essa semelhança, mas que é um universo bem diferente. Eu descobri esses dias, por exemplo, que The Walten Files era pra ser uma fangame de FNAF, mas que depois virou uma série em si. Que inclusive, eu nem sabia disso, mas eu pensei mais do que deveria em fazer parecido com The Walten Files, o The Cultura Show, que é, em vez de transformar em uma fangame, fazer um universo em formato VHS. Mas eu não tenho tanta habilidade para fazer uma animação complexa igual The Walten Files, então eu decidi descartar por enquanto. Mas sim, eu ainda queria abordar mais The Cultura Show, obviamente não como continuação, mas abordar mais como eu queria, como uma fangame. Mas né, The Walten Files é basicamente isso que eu sei. E sobre fazer um vídeo sobre ele no canal, eu não sei se renderia, até porque muita gente mesmo já fez vídeo de The Walten Files, então eu ficaria meio deslocado no rolê, mas eu tenho um interesse até em ver mais sobre esse universo, que é bem grande. Eu sei que é bem grande, mas parece bem legal. Pergunta de Antônio Luiz: primeiro, quais livros de FNAF poderia virar um jogo? Bom, na minha opinião, e eu acho que na opinião de muita gente, Fat, né? Até porque Fat é um ótimo livro que daria pra fazer um jogo também. Algumas outras histórias, como Out of Stock, que tem o Plush Trap encapetado, a Blackbird, que fica perseguindo o personagem do Noli, muitas histórias que são muito boas pra virar fangames, assim, fangames não, jogos assim que combinaria. Segunda pergunta é que, na sua opinião, como você traria a Vayne de volta? Bom, como a personagem já acabou, né, a Vayne já foi descartada completamente, eu traria ela em formas de flashback, né, prequels, assim, histórias que ela apareceu antes dos eventos de Security Breach. E, mano, dá pra trabalhar legal com ela porque a Vayne é uma personagem muito interessante. E a terceira pergunta dele é como eu faria a Vanessa ser uma personagem bem desenvolvida nos jogos, né? Ah, cara, pra mim é se ela fosse uma Afton. Eu já falei 2 vezes aqui no canal em vídeo que, na minha opinião, cara, se a Vanessa realmente for uma Afton, como a teoria diz, ia desenvolver muito bem ela e ia explicar por que ela é tão apegada nesse lance do coelho amarelo, né, do Glitch Trap, além do Mimi controlar ela.
cara, ia ser muito interessante e ia desenvolver muito mais essa personagem conturbada, velho. Eu acharia muito legal. Pergunta de Benjamin: o Bob Tubarão é gay? É, porque na foto que eu postei na comunidade, né, com os meus filhos, o Bob, ele tem um broche do arco-íris na sua camisa. E sim, gente, os personagens do trio dos irmãos são sim. Porque, bom, vamos lá, nos vídeos em que eu crio animatrônicos com uma roleta, eu criei 12 personagens, ou seja, eu tenho 12 filhos nas costas. E vocês sabem muito bem que eu sempre dou uma diversificada nos temas dos personagens em que eu crio. Eles são cozinheiros, olímpicos e a maioria é sempre hétero. Então eu quis dar uma diferenciada nesses daqui. E eu achei que era bem óbvio, achei que tinha ficado bem óbvio quando eu fiz os 3 irmãos atrás de uma bandeira trans. É literalmente a bandeira trans que eu fiz eles. Então sim, dos 12 filhos meus, 3 são transgêneros, exatamente. Me respondi a dúvida de muita gente que tava confusa, mas é sim. E muita gente também me perguntou se eu faria mais vídeo criando animatrônicos. E relaxa, gente, eu vou fazer mais um se esse vídeo chegar a 100 mil visualizações, porque tá bem pertinho. Se ele chegar, eu vou criar mais 3 filhos pra mim com a ajuda de uma roleta. Então, vamos lá, galera, tá quase chegando a 100 mil, yeah! Pergunta de G Black: você planeja fazer um FNAF com os seus animatrônicos animais desenhados? Então, cara, eu pensei nisso já uma vez e eu acho que... Não, eu acho que eu criaria uns do zero caso eu fizesse uma outra fangame sem ser de cultura show. Tipo, alguns até dá pra usar, eu acho. Tipo, os do cozinheiro talvez, o dos irmãos talvez, alguns... Cara, depende muito, cara. Alguns não dá pra usar de alguns trios, mas outros dá. É bem difícil, bem complicado na minha opinião. E eu não sei se eu usaria todos. Alguns dá pra usar, mas eu acho que eu criaria alguns do zero. A última pergunta de Piscino: qual é o seu animatrônico favorito de FNAF? Bom, eu tenho vários animatrônicos favoritos, mas, cara, eu gosto muito dos Fantimes. Ali, o Scott brilhou, cara. O Scott brilhou bastante. Mas ultimamente eu tô gostando também muito do Springtrap. Eu acho ele muito lindo visualmente e no conceito. Segunda pergunta é: qual a minha fangame favorita de FNAF? Eu também não tenho só uma, eu tenho várias fangames favoritas. Mas se for pra eu escolher apenas uma, cara, Five Nights at Candy's. Eu acho Five Nights at Candy's lindíssimo, injustiçado e perfeito. Do início ao fim, a história é boa e eu amo essa fangame. Terceira pergunta é: qual é o meu jogo favorito de FNAF, dos oficiais no caso? Bom, como eu respondi aqui que o primeiro FNAF que eu descobri foi o FNAF 2, meu FNAF favorito é o FNAF 2. Muita gente esculacha o FNAF 2, fala que é o pior dos clássicos, mas cara, eu amo esse jogo de paixão, eu gosto muito dos personagens, dos animatrônicos, cara, eu gosto do FNAF 2. Me desculpem, gente, mas é isso. Se eu gosto de comer cimento, eu gosto muito mais de argamassa. A argamassa é muito gostosa. E é a mesma pergunta que eu respondi anteriormente. Meus canais que eu me inspirei foi Golart, Gemma Please e Psycho. Basicamente esse trio aí. Mas é isso, o vídeo de perguntas e respostas vai ficando por aqui. Me desculpe se eu não consegui responder a sua pergunta. Tinha muitas perguntas repetidas, então caso eu já tenha respondido, não tem problema, beleza? Primeiramente, eu queria agradecer a vocês que estão acompanhando esse canal há muito tempo. Vocês são incríveis e eu adoro quando vocês assistem meus vídeos todos os dias, né? Toda semana, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo, um beijo, um beijo e tchau, tchau. Incrível!